saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis. Hoje eu quero falar sobre a obediência, sobre obedecer. Muitas pessoas, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, Êxodo 26, o versículo 5. Vocês sabem que o contrário de obediência é desobediência, né? E quem desobedece é rebelde. E o primeiro rebeliado que a Bíblia fala foi Satanás. E hoje Deus vai tirar um espírito de Datã, de Coré e de Abirão do meio desse lugar, viu? Alacabataio nakamanturi minagas. Elevarai o forgue iminência na candarada. A Bíblia diz assim, ó. Livro do Gênesis, quer dizer, o livro do início, do princípio, do começo. Fala assim, Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Eu sei que a serva de Deus orou. Eu quero que toda a igreja fale comigo assim, fala, Senhor Jesus. Está fraco, você está orando. Senhor Jesus. Fala conosco, nesta noite, neste lugar, através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, veja aqui, a primeira pessoa que Deus chamou para usar na terra foi quem? Adão e Eva. Foi dada uma ordem ali. Falou, olha, nessa árvore você toca e nessa você não toca. E quando Deus chega, ele falou assim, porventura desobedeceste tu e tocaste na árvore que eu não mandei tocar? Então a Bíblia diz que Adão toca e põe a culpa na mulher. E a mulher põe a culpa na serpente. E Deus castiga a serpente, castiga o homem, castiga a mulher e tira-os do jardim. Eu quero que os irmãos entendam que Deus trabalha com princípios. E um dos princípios de Deus trabalhar se chama obedecer. Todo mundo que é pai aqui, como eu também sou, tem filho. E quem é mãe tem filhos e filhas. E todo filho, toda filha, quando desobedece, ele toma o quê? Uma correção, uma repreensão, para que se torne o quê? Um filho, uma filha obediente. Então Deus, Ele olha para a terra e Ele vê seus filhos e suas filhas que são obedientes ao seu chamado, obediente ao temor de Deus, obediente à palavra, obediente ao Espírito Santo, obediente à graça, obediente à submissão de Cristo e à sua palavra. E aqui a Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Toda a promessa bíblica direcionada ao povo de Israel começou onde? Em cima da obediência de Abraão. Pode ler a Bíblia toda, que você vai ver que a promessa é estabelecida no capítulo 12 para Abraão. Na medida e na proporção que Abraão obedeceu, Deus derramou sobre a sua posteridade bênçãos. A Bíblia diz que Deus escolhe aquele povo, leva eles para o Egito, e Deus fala para Abraão, a tua quarta geração vai vir aqui, eu vou tirar eles. Qual foi a primeira geração? Abraão. A segunda, Isaque. A terceira, Jacó. A quarta, José. Na quinta geração, Deus levanta quem? Moisés. E no chamado de Moisés, saindo do Egito, quem se levantou contra a liderança de Moisés? Veja lá Números 16. Abirão. Como é o nome deles? Abirão, Corá e Datã. Eles se levantaram contra a liderança que Deus estabeleceu na terra. Você quer ter problema? Se levante contra a liderança de Deus que Ele estabeleceu para a sua vida. Uma vez eu li um livro de um homem chamado Watmani, que ficou 29 anos preso na China. Um dos melhores escritores, um dos homens que os teólogos, quando leem, eles piram.
porque o homem espiritualista todo foi um grande homem, um extraordinário homem de Deus chamado Watchman Nee. E eu li um livro dele chamado Autoridade. Ele fala sobre a autoridade estabelecida por Deus e a autoridade constituída por Deus. Quem são as autoridades constituídas por Deus? Os governos. E nós temos que respeitar, orar por eles, entregá-los na mão de Deus para que sejam bênção. E quem são as autoridades levantadas por Deus? O profeta, o sacerdote, o ministro, o pastor, os obreiros. Então existe dois tipos de autoridade. E quando Abirão, Datã e Corá se levantou contra a autoridade erguida por Deus, eles arrumaram o problema. Porque Moisés era maior do que Arão. A Bíblia diz que Deus levanta Moisés e fala: unge o teu irmão, veste ele, coloca azeite na cabeça dele, impõe a mão e estabelece ele como sumo sacerdote e a sua ascendência ou descendência como sacerdotes. Deus chama aquele povo para ser reino e sacerdote, e aquele povo fraquejou, aquele povo transgrediu. Mas a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que nós temos um sumo sacerdote, não segundo a ordem de Abraão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é para Xúria na Candarábia. Melquisedeque, Abraão paga dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer rei de Salém, rei da paz. Ele não tem começo nem fim. E quem é que não tem começo nem fim? O alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que é de vir, o Todo-Poderoso. E ele é o Yeshua HaMashiach, o Cristo de Deus que está presente aqui. Então aprenda o que é obediência hoje, querido. Esteja debaixo da obediência do teu pai, da tua mãe, do teu professor, do teu patrão, do teu governo, da liderança que Deus estabeleceu para você. Não é para questionar, é para obedecer. Não é para bater de frente, é para se submeter. Se Deus deu ordem, você já vai entender onde eu quero chegar. Deus traz a ovelha de lá cheia de carrapicho, toda quebrada, arrebentada. Aí o pastor trata com amor, trata com carinho, coloca o azeite, levanta o obreiro, levanta a diácono, levanta algum cargo, e daí a pouco ele e leva todo mundo com ele. Isso é espírito de Corá, espírito de Abirão, de Datã, e vai quebrar a cara, porque Deus não chamou para essa função. O sacerdote não se levanta por conta própria, é Deus quem levanta, é Deus quem capacita, é Deus quem unge, é Deus quem honra, é Deus quem dá os dons, é Deus que abençoa a igreja. E o profeta a mesma coisa. O profeta Deus levanta para edificar, para exaltar, para consolar, para orientar e trazer um prumo de Amós. Porque quando o sacerdote estava torto, o prumo vinha. Quando o rei fraquejava, o prumo vinha. Então quero que você entenda que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Quando Saul desobedece à voz de Deus, através de Samuel, o que acontece ali? Ele ofereceu um sacrifício do qual Deus não estava recebendo. Saul quis emitir um sacrifício que era de competência de Samuel e não dele. Saul recebe unção para ser rei, não para ser sacerdote, não para ser juiz e não para ser profeta. Então, a designação de Deus, Deus levantou Samuel no lugar de Eli, porque Eli estava desobediente, ele já tinha perdido a batalha, já não repreendia mais seus filhos, já não enxergava mais, ficou tão obeso que sentou para trás, caiu na cadeira e se quebrou e se arrebentou, porque desobedeceu a ordem de Deus. Era para repreender os seus filhos e não repreendeu, e Deus o rejeitou. Então existe medida para mim, para você, para quem quer que seja. A Bíblia é uma regra de sim e de não. Isso pode, isso não pode. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Altar não é lugar de brincadeira. Altar é coisa séria. Altar é lugar de sacerdote, é lugar de ministro, é lugar de vaso, é lugar de santidade, é lugar de temor, é lugar de oração, é lugar de clamor, é lugar de vida com Deus, aliança com Deus, compromisso com Deus.
Você estar no altar não significa muita coisa. Agora você vir para o altar e ter uma vida no altar com Deus, isso faz muita diferença. Altar não é picadeiro, não é palanque, não é apenas tribuna. Altar quer dizer, no original, aquilo que sobe. Era no altar que o sacerdote oferecia um novilho. Era no altar que ele sacrificava. Era no altar que ele corria, pegava nas pontas do altar quando sabia que ia morrer, pedindo misericórdia. Todos os homens da Bíblia, Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Começando por Abraão, eles levantaram altares. Noé levantou altar. Isaac levantou altar. Aquele lá que Deus mudou o nome dele, o Jacó, levantou altar. Moisés levantou altar. Deus manda Moisés subir um monte, o Sinai, ou Horebe, que é o mesmo monte. E ele fica 40 dias e 40 noites de jejum e oração diante de Deus. Quando ele desce com as tábuas da lei, que não era para ele quebrar aquelas tábuas, entenda isso. Foi o povo que fez ele quebrar. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Ficou irado, nervoso, iracundo, e quebrou as tábuas em cima do bezerro de ouro, que Arão se deixou se levar pelo povo e levantou lá embaixo. Então Arão já tinha se corrompido. E a Bíblia diz que quando Moisés percebe aquilo, falou: o que você fez, Arão? Aí ele falou que ouviu a voz do povo, tiraram o pendente da perna, o bracelete, e derreteram e saiu um bezerro de ouro. Quando Jeroboão ficou rebelde, na dinastia ali de Davi e Salomão, a Bíblia diz que Roboão e Jeroboão levantaram 2 bezerros de ouro. Sabe o que é isso? Desobediência. Era para adorar Deus em Jerusalém, Israel. Deus não está no meio de divisão, de contenda, de discórdia, de disputa. Deus é Deus de paz. Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de juízo. Deus é Deus de sabedoria. Deus é um Deus que se revela. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, que são os pais, Abraão, Isaac e Jacó. A nós nos fala hoje através do Filho. Quem é o Filho? Jesus o Nazareno. Jesus o Emanuel, Deus conosco. Jesus o leão da tribo de Judá. Jesus a cabeça da igreja. Jesus que batiza com o Espírito Santo. Jesus que dá os dons. Jesus que vocaciona. Jesus que prepara. Jesus que salva. Jesus que derramou o sangue na cruz. Ele quer bidaia farga na candarábia. Então é melhor obedecer do que desobedecer. E se você é obediente, espera o seu tempo, que no tempo certo Deus vai te levantar. Mas não corte a cruz no meio, não se precipite, não passe na frente da liderança. Espere o tempo, obedeça no tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que para tudo Deus estabeleceu um tempo. Deus determinou um tempo de conversão para mim e para você, um tempo de arrependimento, um tempo de buscar o Senhor, um tempo de ser instruído, um tempo de se preparar, um tempo de buscar, um tempo de se alinhar, um tempo de se revestir, um tempo de estar na posição. E quando Deus muda o tempo, as coisas mudam. Mas não é eu nem você que manda no tempo. Tudo tem que estar no tempo de Deus. E quando a pessoa sai do tempo, sai da posição. Quando a pessoa sai da graça, perdeu tudo. Quando quer oferecer coisa que não compete a ele, se arrebenta. Porque Deus não trabalha com desobediente. Veja, vira uma página aí. Nós estamos em Gênesis 26. Agora vai para 27:13 de Gênesis. Olha o que diz a palavra. Os irmãos vão me desculpando por essa tosse. Vão me perdoando aí. Gênesis 27, versículo 13, disse assim, ó: e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Eu quero fazer uma pergunta: quem é que pecou aqui? Foi Esaú ou foi a mãe? Foi a mãe. Esaú tomou a primogenitura de Jacó. Ele vai ao mato, faz uma caça, prepara uma lentilha, a mãe prepara, ajuda e dá para o pai comer. Se Esaú desobedecesse, a mãe estava pecando, mas ele obedeceu a mãe, o pecado recaiu sobre sua mãe.
Ele se deixou se levar, porque não era para vender a primogenitura que cabia a ele, mas ele vendeu por um prato de lentilhas a Jacó. Eu quero que você entenda uma coisa: você vive num mundo, num sistema cercado por tribulações, por pessoas, por luta, por perseguições, mas o sistema de Deus está acima de tudo isso. E a maneira pela qual Deus trabalha ainda é o arrependimento, ainda é se lavar no sangue de Jesus. O evangelho não muda, as pessoas mudam. Deus é imutável, Deus é inconfundível, Deus é invencível, Deus é indestrutível, Deus é incomparável. Porém Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é correto. Vai lá no livro de Salmo 32:8, diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve andar. Então você tem um Deus que te ensina, que te prepara, que te capacita, que te vocaciona e que te aprova no tempo certo. Todas as vezes que as pessoas não sabem esperar o tempo de Deus, quebram a cara. Veja quando Deus mete um sonho terrível em Nabucodonosor. Nabucodonosor queria matar os sátrapas, os príncipes, os entendidos. A Bíblia diz que Daniel, um dos cativos, estava lá no meio. E a mãe dele falou assim: ó rei, não se perturbe não, tem um cativo judeu aí chamado Daniel, que vai interpretar o sonho. Tinha um propósito ali na interpretação do sonho, tinha uma finalidade ali, tinha um objetivo. E qual era? O nome do Deus de Israel ser glorificado, porque a Bíblia diz que Daniel tinha espírito de excelência, espírito para discernir, para entender, era mais sábio que os outros demais, porque Deus tinha dado a ele. Depois aqueles que ele salva, eles mesmos se levantam contra ele, faz uma lei para lançá-lo na cova dos leões. E o que Deus faz? Livra-o dentro da cova. Deus não impediu dele ir para a cova, mas dentro da cova deu livramento. Olha, o Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha de fogo. Deus não impediu deles para a fornalha, mas livrou dentro da fornalha. Você está entendendo, igreja? Olha quantos que morreram nesse Covid, mas Deus te dá o livramento. Pode estar dentro do hospital, pode estar onde estiver. Se Deus falar que não cantou tua senha, não chegou a tua hora, tu não vai. Porque quem é comprado pelo sangue de Jesus é guardado pelas mãos do Todo-Poderoso. Quem tem promessa não morre. Você não é peru para morrer na véspera, não. Você é servo e serva de Deus. Irmãos, é coisa séria. Então obedecer é de suma importância. Obedecer, você vai agradar o teu Deus. Filho que está debaixo de obediência está debaixo de promessa. Filho, quando desobedece, arruma problema. Veja Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Aqui está um segredo muito grande. Deuteronômio fala sobre as bênçãos e as maldições. 28:13 de Deuteronômio fala assim, ó: e o Senhor, o Deus de Israel, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando, olha o quando aí, ó, obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. Então, você quer ver Deus te abençoar? Você quer ver as promessas jorrar sobre você como uma cascata? Obedeça. Não obedeça para dizer que está obedecendo. Obedeça por amor, obedeça por temor, obedeça porque tu sabe que teu Deus está te mandando obedecer. Quando você obedecer, a tristeza sai, a divisão sai, a inveja cai por terra, os demônios vão embora, porque o diabo não é obediente, ele é um rebelde, um oportunista, um cretino sem vergonha. Mas Jesus foi até a cruz. A Bíblia diz em Filipenses 2:9 que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes foi obediente à morte e morte de cruz. Veja lá Filipenses capítulo 2, do 5 ao 9. Jesus foi obediente. Ele poderia usar dos seus poderes sobrenaturais, porque poder para isso ele tem, mas ele não usou, não ousou. Quando o diabo veio tentá-lo no capítulo 4 de Mateus, ele poderia usar dos seus poderes também, não usou. Ele falou: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, mas somente a ele darás culto.
O crente, quando ele é obediente, quando ele aprende a obedecer, ele é cheio do Espírito Santo. O crente, quando obedece, ele tem as características de Cristo. Ele tem as características de um homem, de uma mulher de Deus, que caminha dia após dia no temor do Senhor. O crente, quando obedece, é diferente. Uma vez eu estava numa sala de aula no Rio Grande do Sul. Eu trabalhava no carro forte e sempre tem aqueles palhaços que vai lá para bagunçar. Aí o aluno pegava a caneta e olha o aviãozinho e jogava lá na frente, onde a professora estava na lousa. Eu falei: ô cidadão, se você não quer estudar, por favor, se retira. Porque se você está pagando, eu também estou. Eu trabalho o dia inteiro, levanto 4 horas da manhã, arrisco a minha vida aí no carro forte trabalhando. Você vem com palhaçada? Eu catei aquele sujeitinho pelo pescoço e fui arrastando ele até a diretora. Eu falei: olha, eu estou pagando. Se ele não quer estudar e não quer dar aula, por favor, retira ele. Com poucos dias ele se comportou, mas foi necessário tomar um sacode, tomar uma repreensão. Assim às vezes Deus faz com nós. Ele não vai usar força, não. Deus sabe onde mexer na minha e na sua vida. E às vezes Ele mexe naquilo que você mais ama. Sabe o que é? A família. Aí o diabo vem para desestruturar. Quer separar, quer arruinar, quer ferir, quer pôr contenda, quer pôr picuinha. E você vai vencer isso como? Assim, ó. É de joelho. É clamando ao Senhor, é se apresentando a Ele, é se humilhando a Ele, é pedindo misericórdia a Ele, é colocando tudo diante dEle. E não vai na conversa do Zé Povinho, não vai na conversa do mexeriqueiro, da mexeriqueira. Entra pelo caminho da oração, entra pelo caminho da palavra, entra pelo caminho da obediência, entra pelo caminho da submissão. Alabadacalamanturia, alabacandarábia. Você serve um Deus que tem princípios, que tem normas, que tem metas, que Ele traçou um novo caminho. Ele tem um projeto para você, e o projeto de Deus é muito melhor do que o projeto rebelde de Satanás. O diabo traz para as pessoas a droga, a prostituição, o crime, a mentira, tudo que é contrário à obra de Deus. O diabo, ele é anticristão, ele é anticristocêntrico, mas ele se levanta para cair por terra, em nome de Jesus. O seu opositor e o meu opositor, ele é muito fracote, ele é um derrotado, porque meu Cristo foi na cruz. Veja lá, Colossenses 2,14, a Bíblia diz que a cédula que é usada contra mim, contra você, foi cravada na cruz do Calvário, e o dote foi pago, tetelestai, está tudo pago. Jesus pagou por mim e por você, pelo meu e o seu pecado, pela minha e a sua rebeldia, pela minha e a sua desobediência. Então o cristão, ele tem que lançar fora todo tipo de desobediência e trazer para dentro de si um espírito de obediência. Esse espírito de obediência não é ficar aí omisso, aceitar tudo, concordar com tudo, não. Tem que ser como o crente bereano, que vai examinar se o que o irmão está falando tem Bíblia, tem coerência, tem verdade, tem razão, tem história, tem sentido, tem compromisso, está na palavra, fora da palavra, dentro da palavra, anda na palavra, medita na palavra, mergulha na palavra, aprofunda na palavra. E a palavra é Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus Cristo é o Verbo, e o Verbo encarnou aonde? Mateus 1:21, quando Maria foi, o Espírito Santo entrou nela e gerou. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Se você andar na história, você vai ver que muitos homens se manteram no poder. Estou falando da história geral. Você vai ver, você pega lá a história antiga, história média e a história. Vai estudando a história. Você vai ver que Deus foi colocando reis e reis e reis. Mas nenhum desses reis que passou em toda a história. Vou pegar Alexandre o Grande, 300 e poucos anos antes de Cristo. Ele sentou numa pedra e chorou, com uma espada na mão, porque não tinha homem para lutar com ele. Quando os Ptolomeus invadiram lá Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus viveu exatamente 33 anos. Com 29 anos para 30, ele se apresenta. E ele começou aonde? Lá na Galileia, onde estavam os pobres, os desprezados.
Ele não começou logo em Jerusalém. Ele não começou logo aqui em São Paulo. Ele foi lá para o interior. E se você olhar a luz da Bíblia, Jesus, ele obedeceu a Deus em tudo. Jesus não pecou em nada. Mas eu e você pecamos. Eu e você erramos. Eu e você transgredimos. Eu e você não somos perfeitos. Mas eu citei lá antes, outrora lá, que Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual é perfeito e ele está 24 horas por dia esperando eu e você orar. Porque ele tem a competência, ele tem o poder, ele é o Senhor, ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o Mestre, ele é o grandão da Galileia, ele tem eficiência, eficácia, ele tem poder e graça para dar para mim e para você. Só basta ler a palavra, entrar pela palavra, que o Deus da palavra te fará entender a palavra. Alapadacamanturia na Candarábia. Veja 1 Samuel 15, 22, vai falar da desobediência de Saul. 1 Samuel 15, 22. Veja a importância de sermos obedientes a Deus. Eu não estou dizendo que tem que ser um religioso cego, não é isso não. Seja crente em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece, porque ele é um rebelde, sem vergonha, oportunista. Mas a palavra crer quer dizer crente, aquele que crê, que acredita e confia. E quando você crê nos princípios da Bíblia, nos mandamentos da Bíblia, no legado da Bíblia, nos ensinamentos da Escritura, Deus te abençoa. Glória! Olha o que diz 1 Samuel 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Deus não estava interessado em sacrifício de bode, em sacrifício de boi, em sacrifício de touro, em sacrifício de ovelha, em sacrifício de qualquer animal. Não, tudo isso ali eram figuras que apontavam para o sangue que viria lá na frente, que era o sangue do cordeiro. Quando o sacerdote matava um animal, ele colocava o sangue em cima da tampa da arca, diante dos dois querubins, que ali se chamava tampa do propiciatório. Olha o que Deus fez. Ele enviou Jesus e derramou sangue aonde? Em cima do alto de uma cruz chamado Gólgota, chamado Calvário da Redenção. Jesus foi até a cruz e ali verteu um sangue puro, o sangue da justificação, o sangue da purificação, o sangue do perdão, o sangue da remissão, o sangue eterno que Hebreus fala. E quem é ele? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro vivo, a Lapadacamanturia na Candarábia. E somente o sangue de Jesus tem poder de nos limpar do pecado, de nos purificar, de nos santificar e de nos apresentar a Deus como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem imundícia, sem defeito, como igreja militante, igreja triunfante, a igreja que subirá no arrebatamento. A Lapadagácia, a Candarábia. Então te prepara, igreja, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. E lá não tem lugar para rebelde, para corar, para crente desobediente. Lá tem lugar para crente obediente, que anda na submissão do senhorio de Cristo, que anda encabeçado debaixo do senhorio de Cristo, que anda nos princípios e nos primórdios dessa palavra. E essa palavra é pura, é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, é a palavra do Espírito Santo, é a palavra que rega a minha e tua alma, é a palavra que é o pão vivo que desceu do céu. É na palavra que Deus quer tratar com você. Deus é um Deus de lógica, Ele é um Deus racional. Muitas pessoas vão muito pela emoção. Deus vai muito além disso. O ser humano é composto de faculdades intelectuais, morais, emocionais, intelectuais. Mas Deus vai muito além disso. Quem disse para você que Ele está limitado ao homem ou à mulher? Não, Deus é sobrenatural, mas Ele é amor, Ele é a verdade, Ele é a bondade, Ele é a misericórdia, Ele é o perdão, Ele é a compaixão, Ele é tudo o que você precisa.
E ele se revelou onde? Em Cristo Jesus. Ele se revelou em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está onde? Em você receber Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador e Redentor e Remidor. E quando o sangue da remissão entra, Ele limpa, Ele justifica. Veja Salmos capítulo 18. Salmos está no meio da Bíblia. 18:44. A maneira de Deus trabalhar é por intermédio da sua palavra. Salmo 18:44 diz assim a palavra: em ouvindo a minha voz me obedeceram, os estranhos se submeteram a mim. Aqui foi o rei Davi. Se um rei falou isso, chamado rei Davi, o segundo rei de Israel, falou que eles obedeceram a voz dele ouvindo, você imagine quando o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, falar. Já está marcado no calendário de Deus, na agenda de Deus, que um dia Jesus virá como grande juiz sobre toda a terra, e Ele vai dar a justa medida para cada um, a justa recompensa para cada um. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, irmãos de Deus, não se zomba, não se engane, porque tudo que o homem plantar, ele colherá. Você está plantando na obediência ou na desobediência? Você está plantando na carne ou no espírito? Você está plantando em que plantio, em que terra? É tempo de nós plantarmos debaixo de obediência. Deus colocou pessoas no seu caminho para te ajudar, para te orientar, para te ensinar, para te instruir. Então obedeça as ordens, obedeça as regras, obedeça as normas, e você vai ser abençoado e abençoada, porque Jesus foi obediente. Com 12 anos de idade, ele estava dando aula para os mestres, chamados saduceus, chamado fariseu, chamado essênios, aquele grupo de religiosos que tinha na época, que foram os que se levantaram contra ele por inveja e o crucificaram e o mataram. Porém, o poder de Deus o ressuscitou. No terceiro dia ele estava vivo, porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe quem morria na cruz? Ladrões, pessoas que não valiam nada, assassinos, mercenários. Jesus não matou, não roubou, não foi assassino, foi mercenário. Ele morreu naquela cruz por causa do meu e do seu pecado, por causa da minha e da sua desobediência. Ele morreu lá para derrotar o chamado dragão que foi lido aqui, o Satanás. Ele morreu na cruz para quebrar as forças do valente. Ele morreu na cruz para repreender as obras do diabo, como diz em 1 João 3,8. Para isto Jesus, o Filho de Deus, se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E todas foram destruídas onde? Na cruz do Calvário. Então Jesus já venceu o meu e o teu opositor. Cabe a mim e a você obedecer a Ele. Obedece a palavra dEle. Atende ao chamado dEle. Anda na obediência do que Deus estabeleceu para mim e para você, que é a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 91. Abra lá comigo. É Bíblia aqui, viu? Salmo 119, versículo 91. Diz assim, ó: conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Você sabia que Deus é um Deus que Ele deu ordem no universo? Você sabia que um dia a terra parou? A terra parou. O Raul Seixas cantava: o dia em que a terra parou, a terra parou. Foi no dia que Josué, no vale de Ajalon, falou: sol para aí, lua detente aí. Os cientistas falam que existe um buraco chamado buraco negro no universo, que houve uma parada na terra. A terra está girando, girando, sobre ordens de quem? Do Criador. Sabe quem é Ele? Elohim, o Criador.
O Adonai, o Senhor Deus de Israel, é Ele que manda nas galáxias, é Ele que manda na terra, é Ele que manda no inferno, é Ele que manda no diabo, porque foi Ele que criou, Ele que manda no céu, Ele que manda nos planetas, Ele que dá ordem para o vento, Ele que manda no ar, manda no mar. Você está com medo do que, crente? Com medo de Covid? Vai lá em Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A igreja de Cristo é o novo Israel na terra. A igreja tem que estar preparada. Se Jeová cantar minha senha, eis-me aqui. Se Ele cantar tua senha, eis você aí. Nós temos que se preparar, irmãos. Não pense você que as coisas vão melhorar. Segundo a Bíblia, não vai melhorar. Tem que se cumprir a palavra. Mas para os crentes, a sua igreja na terra, lavada e remida no sangue do Cordeiro, haverá o quê? Livramento. Haverá o quê? Salvação. Haverá o quê? Arrebatamento. Haverá o agir de Deus. E Deus está procurando o profeta que ouça a sua voz. Deus não está procurando pregador, não. Ele está procurando profeta que profetize para as nações, profeta que profetize a mensagem divina, a mensagem. Nossos conhecimentos são herdados, pesquisados e revelados. Deus quer que você traga a revelação revelada. A revelação está na sua mão, é a Bíblia, é o Apocalipse. Mas tem que estudar, crente. Tem que tirar a gordura do cérebro, a preguiça, e meditar na palavra. Tem que estudar, tem que examinar a Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que falam e testificam de mim. Se você examinar a palavra, ninguém vai te enganar. Leia a palavra enquanto você tem a palavra nas mãos, que vai chegar um tempo que até isso vocês vão tirar de nós. Escuta o que eu estou te falando, crente. Haverá uma perseguição. O inimigo está aí. E Deus está de olho nele, mas ele só vai até onde Deus o permitir. Porque se você entrar na história, você vai ver que toda vez que alguém se exaltou, Deus matou. Herodes se exaltou, Deus matou. Foi comido de bicho. Nabucodonosor se exaltou, Deus fez ele pastar por 7 anos. Não tem grande não, irmão. O único grande é Jeová. O único grande é o Senhor Deus de Israel. O único grande é o nosso Pai eterno. Se Deus der uma ordem, obedece, porque se não obedecer, lá vem a espada, lá vem o machado, lá vem o prumo, lá vem a foice, lá vem a dona morte e leva. Deus, é verdade, Jesus. Agora, quando obedece, pode jogar na fornalha, pode jogar no tacho de óleo fervente, pode serrar o meio como serraram Isaías, pode cortar a cabeça como cortaram de João Batista. Lá no céu vai dar tudo no lugar. A Bíblia diz que Deus leva um profeta chamado Ezequiel num vale de ossos secos, e ele não pisou em nenhum osso. Deus levou ele em espírito e mostrou a situação de Israel. Era figurado. Se Deus tirar o teu espírito essa noite e te levar para passear entre as nações e te mostrar coisas terríveis que vai acontecer na terra, você não aguenta. Você não está preparado para isso. Então ele levanta quem? A igreja, para ser o profeta dele e pregar a palavra. Deus, se arrependam, porque Jesus está voltando. Se convertam, se volte a Cristo, se volte a palavra. Deixa o mundo, deixa o pecado, deixa o Zé Povinho, deixa as coisas erradas, deixa o Daté, Birão e Coré, e entra na liderança. Moisés representava Cristo. Veja, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 18. Moisés fala assim: o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e aquele que não obedecer às suas palavras, eu vou requerer naquele dia. Haverá um requerimento da parte de Deus para esses crentes que ficam brincando de ser crente. São muitos chamados, porém poucos escolhidos. Muitas denominações no mundo inteiro, mas a igreja invisível que subirá é a igreja do arrebatamento, é a igreja de Cristo. A igreja que foi comprada no sangue do Cordeiro. A igreja que obedece a sua palavra. E ela anda como? Em santidade. Deus, Ele é santo. Não anda de qualquer maneira. As pessoas estão mudando para pior, não para melhor.
A mudança ela tem que ser feita, sabe aonde? Quando você vai nas águas do batismo e ali é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre aquele velho homem, aquela velha mulher e nasce de novo. Ali se cumpre o quê? A justiça de Deus. E dali para frente você começa a andar em novidade de vida com Deus. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus com o vosso culto racional, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você vem na casa do Senhor, você tem que trazer o teu corpo para adorar, para louvar, para exaltar. Não é para ficar pegando mexerico dali, levando para lá, pegando de lá e trazendo para cá. Não. Crente tem que andar com a Bíblia, andar com a espada desembanhada. Sabe o que é desembanhada? É aqui, ó, é preparada para o combate, ó. Mas esse combate não é para matar o seu irmão, a sua irmã. Esse combate está lá em Efésios 6,12. A nossa luta é contra principados, é contra a potestade, é contra os demônios, é contra as hostes do inferno. E como é que você vence isso? É em jejum e oração, e vigilância e obediência a Deus e a sua palavra. Olha o que a Bíblia diz na carta de 1 Pedro. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro tem que sujeitar a Deus a sua palavra, e depois resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo sabe quem é rebelde, quem é obediente. O diabo sabe quem é que realmente teme, treme diante de Deus e anda aqui, ó, vivendo essa palavra. Crente que uma hora desce na graça e depois sobe no pecado. O que é isso? Uma hora está na igreja, outra hora está bebendo cachaça. Uma hora está na igreja, outra hora está na droga. Uma hora está na igreja, outra hora está no motel prostituindo. Uma hora está na igreja, outra hora está no adultério. Você nunca foi convertido, nunca teve um encontro com Jesus. Porque quando tem um encontro verdadeiro, deixa a droga, deixa o pecado, deixa a mentira, deixa a rebelião, deixa o que tem que ser deixado e nasce de novo. Nasce da água e do Espírito. Está lá em João, abre lá, capítulo 3, do versículo 5 a 8. Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E como que é esse nascimento? Tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer da palavra, tem que se converter, tem que se arrepender, tem que ter vida com Deus. Qualquer um pode vir no altar, pegar o microfone, aprender a técnica de pregar, a arte de pregar, e daí, se você não vive isso? E se eu não vivo isso? Serve para que tudo isso? Você está pensando que você está enganando quem? A você mesmo. Mas a Deus ninguém engana. Ou você é um salvo em Cristo de verdade e caminha com Jesus em rumo à nova Sião, ou você está brincando, está perdendo seu tempo. É o crente light, o crente diet, o crente gospel. Crente tem que ser crente em Jesus Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O crente, quando é crente, ele é crente em qualquer lugar. Qualquer lugar. O cristão é conhecido. E não precisa ter nome de pastor, não. Não é título que vai te salvar, é obediência. Aprenda isso, crente. O inferno vai estar cheio de apóstolo, de bispo, de pastor, de presbítero, de diácono, de missionário, missionária, profetiza, que conheceram a palavra e nunca obedeceram ao Senhor. A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e desobedecer. Deus vai te dar conhecimento para você pôr em prática. Qual é o objetivo da igreja na terra? Conhecê-lo a Cristo através da Bíblia e torná-lo Cristo conhecido às nações, aos continentes. Você vai levar Jesus, não é religião. Você vai levar Cristo. Você vai levar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele já venceu o pecado na cruz, ele já venceu o diabo na cruz, ele já venceu a morte na cruz, ele já venceu o Covid na cruz, ele já venceu os vírus na cruz, ele venceu tudo e a todos. Não tem ninguém maior do que Jesus. O inferno pode abrir a porta dele e lançar uma bomba inteira para o mundo inteiro, para o universo. Jesus disse que nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não tem liderança contra a liderança de Cristo.
Não tem. Quando Coré, Datã e Abiram se levantou contra Moisés, a Bíblia diz que Deus abriu a boca da terra, mandou eles se afastar, e Deus abriu, e a terra engoliu eles vivos, com tudo que tinham. Você está pensando que Deus é algum bobo, é? Algum desligado, é? Algum desatualizado, é? Deus conhece os pensamentos dos homens, crentes e não crentes, sonda o coração. Ele tem balança, ele pesa a alma, o espírito, o intuito, a intenção de cada um. E quando alguém faz alguma coisa que está fora do plano de Deus, Deus vem e estabelece o plano dele. E o plano de Deus para toda a terra se chama Jesus Cristo, o Nazareno, o Salvador, o Redentor, o Remidor, o bom pastor, o supremo pastor, o excelentíssimo pastor, o pastor dos pastores, o apóstolo da nossa confissão, o profeta dos profetas, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir. E ele vem aí, ele vem buscar a igreja, ele vem arrebatar a igreja. Ele está de olho na sua igreja. Veja no Salmo 101, versículo 6. A Bíblia diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e o que anda comigo num caminho reto, esse me servirá. A igreja de Cristo, ela anda num caminho reto, chamado caminho da retidão, caminho da justiça, caminho do Calvário, caminho do sangue de Jesus que perdoa o pecado. Jesus caminhou na via dolorosa. Bateram nele, espancaram ele, derrubaram ele, humilharam ele, acusaram ele, mas tudo isso caiu por terra, porque ele nunca pecou. Agora eu e você pecamos, todo dia erramos, falhamos, porque somos seres humanos mortais. Porém Jesus Cristo é imortal. Nós seremos vestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, como disse Paulo nas suas cartas lá em Tessalonicenses, para poder subir aonde? Para a Nova Jerusalém. Nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olho. É muito rápido. E para isso nós temos que estar onde? Na posição com Deus. Colossenses fala que em Cristo foi criado principados, potestades, todo o poder foi criado nele. Porque antes da criação, Jesus estava lá no começo com Deus. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando os soldados vieram para prendê-lo, buscá-lo, ele disse: a quem buscais? A Jesus o Cristo Nazareno. Ele abriu os braços e falou: eu sou. Quando ele falou eu sou, todos caíram por terra. Porque ele estava falando do grande Yahvé, o eu sou. Aquele que apareceu para Moisés lá, no fogo, na sarça ardente, dizendo: eu sou o que sou. É um dos nomes compostos de Yahvé, do pentagrama. O grande Yahvé Shabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele é o eu sou da eternidade. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Quem criou o diabo foi Deus. Quem criou as trevas foi Deus. Quem criou o sol foi Deus. Quem criou a lua foi Deus. Quem criou o cosmos, o universo, as nações, o mundo todo foi Deus. Então todos vão ter um acerto de conta com Deus. Glória a Deus, é verdade. A Bíblia diz lá em Romanos 14, 12, vai lá, 14, 12, 12, 14, de maneira que cada um de nós, o acerto vai ser pessoal, é plural e é singular, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos vão dar conta, grandes, pequenos, pobre, rico, sábio, ignorante, autoridade, não autoridade, todos vão dar conta. Então não se preocupe com a vida dos outros, se preocupe com a tua salvação. Se preocupe com a tua vida e deixa a vida dos outros. Agora faça a tua parte. Como? Orando, semeando a palavra, semeando a semente de Cristo. Qual é a semente? O sangue que verteu no Calvário. Qual é a semente? A palavra que o Espírito Santo traz para mim e para você nesse dia, chamado hoje, nessa noite aqui, em São Paulo, aqui onde eu estou. Deus é o maior interessado na tua salvação. O diabo não quer que você seja salvo, porque esse maldito foi expulso de lá. Se você ler o capítulo 12 de Isaías, a Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afogueadas. Conta a história de quem ele era. Ele era um querubim.
A palavra Lúcifer quer dizer condutor de energia. Ele era maestro, ele não era um bobinho não. Ele tinha sabedoria. E você acha que ele perdeu a sabedoria? Não perdeu não. Deus não tirou não. Só que toda a sua sabedoria, toda a sua artimanha, toda a sua sagacidade, cai tudo por terra diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, o Deus Espírito Santo, o Ruach, o Paracleto Divino. Deus tem muita coisa para se revelar para mim e para você, mas tem que obedecer a palavra. Aleluia. Veja Jeremias capítulo 42, o versículo 6. Profeta Jeremias 42, 6. Deus trabalha com um princípio chamado obediência. É na obediência que Ele vai se revelar para com você, para com a humanidade. Sabe por que Israel foi para o cativeiro? Porque desobedeceu os profetas, desobedeceu a voz de Deus, desobedeceu a lei, desobedeceu o mitzvah, ordenança, mandamento. Jeremias capítulo 42, versículo 6. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Aqui foi quando Jeremias estava sendo usado e o rei queria saber a voz de Deus. Falou: se for castigo, obedecemos. Se for bênção, obedecemos. Se for juízo, obedecemos. Seja o que for. Mas abre logo a boca, Jeremias. Entrega o rolo. Põe para fora esse negócio aí. E eles não obedeceram. E teve o quê? Consequência. Toda vez que alguém peca, olha Davi quando pecou com Betseba, Deus perdoou, transpassou o pecado, mas teve consequência. A espada está fincada até hoje lá em Israel. Até hoje tem guerra, tem morte. E quando crucificaram Jesus na cruz, eles falaram que o sangue dele recaia sobre nós. E recaiu. Então tem juízo. Existe um tratar na história. Existem dois povos que serão salvos. O povo de Israel será salvo, e a igreja, que é o povo tirado do meio dos gentios, também será salvo. Deus vai tratar com a igreja: vem, arrebata. E depois Israel vai clamar, e no Monte das Oliveiras, que vai rachar o meio, ali vai descer o Nazareno. O grandão da Galileia vai voltar na terra de origem. Ele vai voltar ali para buscar o seu povo e para pegar o sacamoita e acabar com ele. A Bíblia diz que o sacamoita é o diabo, com o esplendor da sua glória, ó, um sopro só vai destruir ele. E o diabo trabalha com três: a trindade satânica, falso profeta, a besta e o próprio Satanás. E ele vai usar quem? O sistema político. Então nós temos que orar, de olho no relógio, que é Israel, e de olho na Bíblia, que é os sinais. E se você obedecer a Deus, tu não tem que temer isso. Agora, se desobedecer, o fogo do inferno está aceso, está queimando. E muitos estão caindo para lá. Todos que estão brincando estão indo para lá. Então a coisa é muito séria, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Estamos às portas. Eu quero dizer: se prepare, igreja. É tempo de nós nos prepararmos. Amém, amados? Amém. Eu não vou esticar mais, porque isso aqui não é borracha, mas tem mais mensagem, tem mais conteúdo, tem mais Bíblia, tem mais espada. Mas a palavra de Deus, ela vem na medida certa. Se você der crédito a essa palavra e viver essa palavra e pregar essa palavra, ele pode salvar o mundo todo. Aleluia. Porque foi no Calvário de dor, foi lá que Jesus demonstrou amor por mim e por você. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E as palmas glorificam o Rei Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe.